Isaías capítulo 55. Esse será o texto, o sermão dessa noite. Nós faremos a leitura do capítulo todo, do verso 1 ao verso 13. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para que você possa acompanhar. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutam e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, o seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Verso 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da sua palavra e nós clamamos ao Senhor. Nós imploramos ao Senhor. Espírito Santo, fala conosco. Que a verdade da tua palavra crie raízes em nossos corações. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós iremos meditar hoje nesse texto e o título do sermão é Um Convite de Honra. Hoje nós não teremos slide, então eu vou tentar ser bem didático aqui na divisão para ajudar você na sua anotação. Essa primeira coisa que eu quero lhe perguntar é: você certamente já recebeu um convite, mas como você se sente ao receber um convite? Alguns convites são simples. Um café, um almoço em família, uma visita inesperada, que tem gente que se convida para visitar, né? Ele chega e diz: estou te convidando para me receber. Outros convites carregam um peso diferente. Um casamento, uma formatura, uma cerimônia importante. Nesses casos, o convite não comunica apenas um evento, ele comunica um relacionamento. Ele diz algo sobre quem convida e também diz algo sobre quem foi convidado.
Quando é uma coisa importante, a gente, no fim das contas, não chama qualquer um. Quanto mais importante é a pessoa que convida, maior parece ser a honra de receber aquele convite. Muitas vezes, ainda que inconscientemente, convidamos aquelas pessoas que podem retribuir a gentileza. Aqueles que podem nos convidar também para fazer alguma coisa. Nesse sentido, os nossos convites quase sempre são seletivos. E não é ruim isso não, tá? Não é que você vai ter que convidar todo mundo para o seu aniversário. Você vai ter que convidar todo mundo para o seu casamento. Quem vai casar aí, ó, recebe. Não é isso. Mas o problema é quando não entendemos a dinâmica da relação que existe nos convites. Há aquele tipo de convite que é simplesmente empresarial, administrativo, não existe a necessidade de relação. Essa semana, conversando com o pastor Fred de Giruá, enviei para ele o convite do aniversário da nossa igreja. Porque a Igreja Batista de Giruá foi a igreja que plantou a nossa. Não é um convite administrativo, é um convite que traz à memória uma relação. Se tudo der certo, ele virá, ele, mais alguns irmãos da igreja, e estarão aqui, celebrando o culto junto com a gente. Convites sempre implicam em algum tipo de relação. Agora, imagine esse cenário do texto que acabamos de ler. A mesa está pronta. Há pão, vinho, leite, tudo foi cuidadosamente preparado. Quem você espera que seja chamado? Os nobres? Os ricos? Os influentes? Os bonitos? Os cheirosos? O grande rei que faz o convite aqui em Isaías 55, ele surpreende. Pois quem não tem dinheiro pode participar também desse banquete. E pode participar porque alguém já pagou por ele. Ele não precisa pagar ingresso, ele não precisa conquistar um status. É exatamente essa cena que esse capítulo de Isaías nos apresenta. Durante boa parte do livro, Isaías é um livro grande. Durante boa parte do livro, Isaías denuncia o pecado do povo. Israel havia quebrado a aliança, não uma, não duas, não três, não 10, muitas vezes. Havia abandonado o Senhor e aqui caminhava para o exílio, para ser escravizado por um povo inimigo que era braço de Deus para trazer justiça sobre aquele povo que não tinha se arrependido. O livro de Isaías começa com palavras de acusação e juízo. É mais ou menos Deus chamando o povo para a guerra. Deus dizendo, se apresentem, vamos discutir a situação. Leia depois com calma. Deus é apresentado no livro de Isaías como um rei santo diante de um povo rebelde. Nós lembramos muito bem de umas partes mais conhecidas do livro de Isaías, que é o capítulo 6. O chamado de Isaías, quando Deus chama e separa Isaías. E a reação de Isaías é, ai de mim, Senhor, meus olhos viram. Os meus olhos viram o rei. Eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo que tem lábios impuros também. Ai de mim, eu estou perdido. Deus se apresenta ao povo como um Deus santo, um rei santo, diante de um povo rebelde. E a reação de Isaías no capítulo 6 é a reação mais correta possível. É de chegar e dizer, meu Deus, nós estamos perdidos. Porque o pecado nos separa de Deus e o pecado merece juízo. O pecado merece castigo. Mas essa não é toda a verdade da Bíblia. Se fosse, como então um pecador como eu e você poderia voltar para Deus? Como alguém espiritualmente sedento pode encontrar a verdadeira satisfação?
Como alguém culpado pode ser recebido na mesa do rei? Como alguém que nada possui pode ser participante do banquete do reino? Como? Pois bem, tudo começa com um convite. Mas não é um convite qualquer. É um convite de honra. É um convite da graça. E esse é o primeiro texto, o primeiro ponto do nosso sermão. O convite feito. Do verso 1 até o verso 5. E eu quero ir considerando esses versículos conforme nós vamos avançando no texto. Mas já no verso 1, o texto diz, é Deus falando aqui através do profeta Isaías, né? Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Perceba como Isaías não abre o capítulo 55 com uma ordem. Não começa com uma denúncia. Ele já fez isso em outros momentos. Ele não começa dizendo o que Deus espera do homem. Engraçado que é exatamente assim que às vezes a gente se move em direção aos outros. E faz isso em nome da graça. O profeta Isaías começa esse capítulo com um convite. E esse convite revela o coração de Deus. Diz, venham, comprem, comam, ouçam, venham a mim. É impossível ler esses versículos, esses convites e não perceber uma insistência. É como um pai chamando um filho perdido para casa. É como um anfitrião parado à porta dizendo que ainda há lugar à mesa. Perceba, essa insistência no convite revela algo sobre o coração de Deus. Deus não é indiferente. Deus toma a iniciativa. Antes que o pecador dê um passo em sua direção, Deus já está chamando. O povo não tinha se movido em direção a Deus. É Deus que estava se movendo em direção ao povo e chamando esse povo, convidando esse povo para um banquete, para uma mesa. No Éden, depois da queda, você deve se lembrar, foi Deus quem perguntou em Gênesis 3, verso 9, Adão, onde estás? Foi Deus quem foi atrás. Não foi Adão e Eva que, arrependidos, foram orar e buscar a Deus. Pelo contrário, eles se esconderam. Igual faz a gente. O Evangelho, irmãos, a boa nova da salvação, sempre começa com Deus. Nunca conosco. É bem verdade que num determinado momento nós percebemos que iniciamos a nossa resposta. Mas isso não começou em nós. Isso começa em Deus. É um convite feito da parte dele. Mas quem Deus chama? Quem Deus convida? Deus convida os sedentos, os famintos, os pobres, aqueles que vão bagunçar a casa. Deus não convida aqueles que são contidos no seu comportamento. Deus não convida simplesmente aqueles que são polidos no seu falar. Não. Deus convida aqueles que vão trazer uma bagunça. Mas é uma bagunça que por Ele é santificada e transformada. Deus convida quem reconhece a sua própria necessidade. Porque quando Ele chama, venham os sedentos, aqueles que já se consideram saciados, jamais virão. Quando Ele diz, venham aqueles que têm fome, aqueles que acreditam que já foram saciados na sua fome, jamais virão. Quando Ele diz, venham os pobres, aqueles que se consideram ricos, jamais virão. Deus convida, portanto, aqueles que reconhecem a própria necessidade. Mas entenda, por favor, o texto não está descrevendo uma condição financeira aqui, é uma condição espiritual, não é uma condição material, física, de sede de tomar água, de fome de comer um X, uma pizza. Não é isso. A sede aqui representa
A alma que percebe a necessidade de Deus. Salmo 42, verso 1 e 2, o salmista diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. E o verso 2 encerra com uma pergunta: quando que eu irei e me apresentarei diante da face de Deus? Está falando sobre um desejo, sobre uma sede que não sai com água, mas é uma sede que é saciada quando estiver na presença de Deus, é sede de Deus. Conhecemos muito bem o encontro de Jesus com a mulher samaritana em João 4, o verso 13 e 14, Jesus conversando com ela, e ele diz a ela: quem beber dessa água, a água que eles estavam recolhendo no poço, ainda que fresca, pura, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O assunto de Jesus não é água. O assunto de Jesus é coração, é vida. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é: você tem sede? A resposta é óbvia: todos têm. Todos sentem sede. Mas você sabe disso? Você sabe que existe uma sede dentro do seu coração? Perceba. Quantas pessoas há ao nosso redor que vivem tentando anestesiar a sede do coração com trabalho? Aquela doença de rico, né? O workaholic. Pobre não tem isso, né? A gente fica nessa de tentar matar a sede do coração com outras coisas. Trabalho, dinheiro. E dinheiro não é ruim não, hein? Inclusive, se você quiser ofertar, temos que consertar o nosso notebook. Dinheiro não é ruim. A Bíblia diz que o problema do dinheiro é quando o amor ao dinheiro domina o nosso coração. Esse é o problema. E é sempre um climão, né, quando a gente fala de dinheiro, né? Pensar, os visitantes não estão nem aí para isso. Isso incomoda os membros. Porque essa casa tem que ser sustentada pelo dinheiro dos membros, né? Pela fé, pela fidelidade dos membros. Agora, você consegue perceber como as pessoas correm atrás de coisas para matar a sede do coração? Trabalho, dinheiro, prazer, reconhecimento, redes sociais, consumismo, relacionamentos de tudo que é tipo, mas ainda assim continuam vazias. Tem gente que na hora que está sentindo aquela sede no coração, está precisando de um descanso, está precisando de uma paz, a pessoa, o que ela faz? Ela vai para o mato. Eu vou para o meio do mato, lá ninguém me incomoda. Lá só tem a pior pessoa que poderia fazer companhia para você. Você. Você pode ir, você pode descansar, você pode esparecer a cabeça, mas você volta, aquela sede continua. Você pode ter dinheiro, você pode comprar aquilo que você tanto sonhou, mas daqui a pouco a sede continua. O grande homem de Deus da história da igreja, Agostinho, escreveu algo que atravessou os séculos, chega até nós hoje. Ele diz: fizeste-nos para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti, ó Deus. Nós somos feitos para Ele. A nossa sede será saciada nele. Amados irmãos, a nossa alma, ela foi criada para Deus e nada menor do que Deus é capaz de satisfazê-la. Sabemos para onde devemos ir. O texto de Isaías, no verso 1 aqui, ele segue dizendo: sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Mas como que alguém compra sem dinheiro? A verdade é que Deus está oferecendo aquilo que ninguém pode comprar, pois ainda que tenha muito valor, não possui preço. Não pode ser tabelado, taxado.
A salvação custou tudo ao Filho de Deus. Naquela cruz ele se entregou, cantamos sobre isso. Custou tudo ao Filho de Deus, mas não custa nada ao pecador. A graça é de graça. Se não for, não é graça. Você entende isso? A graça é gratuita para nós porque foi infinitamente cara para Cristo. Nós somos salvos pela graça. Não de graça, custou algo. Custou muito para Cristo. Mas Ele pagou tudo. Não tem saldo para ser quitado, não tem troco para a gente pegar. Na cruz, Jesus disse, está consumado, está pago, está feito, está completo. O capítulo 53 de Isaías mostra que o banquete do capítulo 55 é gratuito porque o servo sofredor pagou o preço. Isaías 53 é um dos capítulos mais messiânicos da Bíblia, que aponta diretamente para Jesus, para a obra de Cristo, o nosso Salvador. E já em Isaías, ele profetizava e apontava sobre a obra de Cristo. Esse banquete que nós somos convidados, para o qual somos convidados, é de graça porque o servo sofredor, Cristo, pagou o preço. Observe o que Deus oferece: água, pão, leite, vinho. E esses 4 elementos aqui comunicam algo, eles comunicam abundância, especialmente nesse contexto. A água mata a sede, o pão sustenta, leite alimenta e o vinho é do diabo? Não, né? O vinho no Antigo Testamento frequentemente simboliza alegria e celebração. O problema é que nos nossos dias a gente corrompeu celebração e corrompeu alegria. Então sim, muitas vezes será algo pecaminoso. E se você tentar convencer alguém a tomar qualquer quantia de vinho contra a própria consciência dela, porque você pode, porque você acha que você é o maduro, você está pecando, você está levando a outra pessoa a pecar contra a própria consciência dela. Então amadureça nisso. Você pode dizer, não, tomar vinho para mim é pecado, mas você não pode dizer que a Bíblia diz isso. Ah, pastor, quer dizer que pode? A Bíblia não manda você tomar. Cria vergonha nessa cara. A Bíblia não manda você tomar. Assim como a Bíblia não manda você fazer um monte de outra coisa. Pensa. Discirna isso no seu coração. E eu não vou falar sobre isso hoje. Então, se você tiver dúvida sobre isso, você pode me procurar depois. Mas o vinho no Antigo Testamento, ele simbolizava alegria e celebração. E são esses elementos, são essas coisas que Deus está oferecendo nesse banquete. Entenda, amado irmão. Deus não está oferecendo no banquete, esse convite que nos é feito, não é para um banquete que possui apenas sobrevivência. Não, ele oferece plenitude. Porque se fosse apenas sobrevivência, talvez aqui poderíamos ter listado apenas água e pão. Mas por que o leite? Por que o vinho? Não é apenas para sobrevivermos, é para termos uma vida plena. É maravilhoso o texto de João 10, quando Jesus se apresenta como o bom pastor das ovelhas. E ele diz que o inimigo, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu, diz Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, que vocês vivam plenamente. O reino de Deus nunca é apresentado como um prato vazio, mas como um banquete. Você lembra da última vez que você foi num churrasco daqueles bons? Ou como diz a tia Dona Márcia, um churrasco. Daqueles bons. Porque o churrasco bom, normalmente, ele tem um aperitivo no início. Né? Não sei se isso é técnica ou o que é. Para não comer muito depois. Mas tu vê que o negócio é diferenciado quando o aperitivo já é a carne. É claro que aqui no nosso meio isso não acontece. O que eu vou falar agora, né? Nos restaurantes ou no lugar que tu vai, por exemplo, num rodízio de pizza, às vezes o camarada começa a te trazer um monte de coisa, né?
umas batatinhas, umas coisinhas, tudo para ir, né? Para depois tu não comer muito. Só que eles não sabem com quem falam, né? Pois a gente gasta tudo em oração. Gente, mas atente comigo para isso, por favor. A ideia é justamente encher a barriga com aquilo que não alimenta, para que não coma daquilo que é o alimento de verdade. E às vezes a gente fica tão entretido, sabe, tão distraído com os aperitivos. E não vem para a mesa do Senhor comer o banquete. A gente diz assim, eu vou orar. Aí você vai lá no seu quarto, você dobra o joelho, no primeiro arrepio você diz, oh, Deus já falou, vou embora. Já bati o ponto hoje. Um prato vazio, um prato mirrado. Quando na verdade Deus nos chama para um banquete. Não é por acaso que Jesus fala tantas vezes sobre refeições, e muitas vezes, literalmente, né? Ele sobre as refeições, na mesa, comendo com os seus discípulos. O fim da história na Escritura é descrito como as bodas do Cordeiro, uma grande mesa, um grande banquete, uma ceia enorme. A salvação de Deus, irmãos, é uma mesa preparada para pecadores. Esse é o convite que nos é feito. O verso 2 segue. E fique tranquilo que esse é o ponto maior. Porque daí eu falei o verso 2, você pensa, recém está no 2? Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Não é aperitivo, não é qualquer coisa. Mas o assunto de Deus aqui não é comida. Não essa. Deus confronta as nossas falsas fontes de satisfação e revela algo muito mais profundo sobre o coração humano. Entenda, nós não somos apenas pecadores, somos adoradores. Adoradores em busca de uma satisfação plena. Só que essa é a soma que resulta numa coisa errada. Porque adoramos errado. Adoramos o pecado. Adoramos de forma corrompida. Grande homem de Deus, Tim Keller, dizia que os ídolos são coisas boas que Deus deu, mas que foram transformadas em coisas supremas. E esse lugar de supremacia pertence somente a Deus. Esse é o poder, o potencial do nosso coração. Quando esperamos que dinheiro, sucesso, família, carreira ou prazer de qualquer tipo façam aquilo que só Deus pode fazer, estamos gastando a vida com aquilo que nunca poderá alimentar a nossa alma. E é por isso que o texto está perguntando, por que você gasta o seu dinheiro e o seu suor com aquilo que não é pão? Com aquilo que não alimenta de verdade? Está valendo a pena? Talvez por hora. Mas já passa. Fazer isso é como alguém tentando matar a sede comendo sal. Quanto mais come, mais sede sente. O pecado, ele promete satisfação. Ele vai dizer, não, faz assim, está dando certo. No fim dá tudo certo, a gente vai se ajeitar. O pecado promete essa satisfação, mas é só o Evangelho que traz isso de verdade. E é por isso que o verso 3 de Isaías diz, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. O maior presente, irmãos, não é o banquete, não é a comida que tem na mesa, nem mesmo as bênçãos de Deus. O maior presente é o próprio anfitrião. Ele não está dizendo simplesmente, sentem à mesa comigo, ele está dizendo, venham a mim, me escutem e vocês viverão. São as minhas palavras que trazem vida para vocês. É a minha direção que vai saciar a alma, o coração de vocês. A mesa do Senhor, na mesa do Senhor, Ele não nos oferece apenas benefícios. Ele está nos chamando a Ele, para o relacionamento com Ele. Aliás, o objetivo desse convite nunca foi apenas matar a sede, mas conduzir cada pecador até Deus.
coração diante do coração de Deus. Isso aqui, esse banquete para o qual fomos convidados, não é uma mesa sem anfitrião. Não é alguém que ligou, fez uma reserva e disse só chegar lá e comer. Não, ele está sentado à mesa nos esperando. Para conversar. Para falar. Não é tipo um restaurante. Você chega, se serve, todo mundo comendo junto no mesmo lugar, mas todo mundo separado. Todo mundo isolado. A única coisa que reúne as pessoas no restaurante é um parabéns para você. Porque daí a gente canta parabéns mesmo sem conhecer ninguém, né? Isso é um banquete na presença do rei. O verdadeiro cristianismo, a fé de verdade, nunca foi apenas sobre receber bênçãos. Mas é sobre entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E não as bênçãos do seu Filho apenas. Então deem ouvidos. O texto segue dizendo, porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você, Israel, chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque este o glorificou. Perceba que o convite que nos é feito não é individual, mas é feito para um povo que será usado para alcançar outros povos. Povos que nesse momento até então desconhecidos. Mas aquilo que Deus estava dizendo que faria na nação de Israel seria usado para atrair outras nações. Não para chegarem diante de Israel, baterem palma e dizer, nossa, como vocês são um povo abençoado. Mas para se dobrarem também diante desse Deus, que chama pecadores de todo tipo para o banquete. Esse convite faz parte do grande plano da redenção. O reino de Israel, terreno, estava em crise. A aliança com Davi parecia ameaçada. O exílio batia a porta. Deus havia prometido que sempre um descendente de Davi reinaria sobre Israel. Mas isso, aos olhos humanos, estava ameaçado. Mas nós sabemos, nós conhecemos a história. A gente conhece a imagem final. Um descendente de Davi ainda viria. Um rei eterno ainda estava por nascer. Nós sabemos quem ele é, Jesus Cristo. Tudo converge para ele, tudo aponta para ele. Muitos séculos atrás, Isaías já profetizava sobre ele. É em Cristo que essa aliança, portanto, é estabelecida. É em Cristo que os povos são reunidos e é em Cristo que o convite alcança as nações. O próprio Jesus continuou convidando durante o seu ministério. Capítulo 11 de Mateus, verso 28, ele diz, venham. Ele personifica, ele encarna o convite que já estava sendo feito há muito tempo. E ele, como o próprio Deus encarnado, diz mais uma vez, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Trarei alívio para a alma de vocês. Jesus não está inventando um novo convite. Ele é o cumprimento do convite. É sobre Jesus que o texto de Isaías 55 fala. Mas como bem sabemos, todo convite espera uma resposta. Você pode receber um convite para um casamento e nunca comparecer? Coisa feia, hein? Você pode ser chamado para um banquete e permanecer do lado de fora, sem entrar. O rei oferece o banquete. E o povo, nós, precisamos responder. Segundo ponto. Primeiro, o convite feito. Segundo, a resposta aguardada. O rei espera a resposta do seu povo. Versos 6 e 7 diz, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado.
Invoquem-no enquanto ele está perto. Perceba que depois de abrir os braços e dizer, venham, Deus agora diz, busquem. No primeiro movimento, tudo era iniciativa divina. Mas agora a resposta precisa ser humana. É a nossa responsabilidade diante daquilo que ele fez. O texto diz, busquem, invoquem, abandonem, voltem. Há um movimento que precisa ser feito por nós em direção a Deus. O convite continua sendo da graça. Mas a graça nunca deixa o homem onde ela o encontrou. Parado, estagnado, como que anestesiado. Não, ela sempre aguarda uma resposta. A pergunta é, será que existe um momento em que Deus deixa de ser encontrado? Porque o verso 6 de Isaías diz isso. Busquem enquanto se pode achar. A ideia aqui não é que Deus esconde a sua graça, mas é que existe um tempo oportuno. Existe um convite feito e existe um tempo oportuno para essa resposta. Existe um dia dentro do nosso calendário, existe um dia dentro do seu calendário, da sua agenda, da sua vida, que Deus passa e toca. A sua voz é ouvida. E esse convite não deve ser desperdiçado. Lembremos do contexto. O povo caminhava para o exílio. O juízo estava às portas. E era hora de voltar. De voltar para Deus, era hora de responder. E isso era para ontem. O Novo Testamento ecoa essa mesma urgência. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2, Paulo vai dizer, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Não ignorem o convite sendo feito. Porque ele diz, no tempo aceitável, escutei você e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. É hoje. Ou você acha que você veio aqui por acaso? Ou você acha mesmo que foi simplesmente porque você decidiu? Vou na igreja hoje. Quem será que te deu essa ideia? O diabo? O pecado que habita em você? Não. É o próprio Deus fazendo um convite de honra. Mas Ele espera a nossa resposta. Eis agora o dia da salvação. Amados irmãos, não sabemos quantas oportunidades teremos. Por isso Deus diz hoje e não amanhã. Não quando a vida estiver organizada, se é que isso é possível. Não quando o pecado perder força, porque essa batalha será até o fim. Mas é hoje. O convite é gratuito, mas ele não deve ser tratado com indiferença, como se não tivesse valor. Porque nós temos essa tendência. Bota alguma coisa lá, um anúncio, de graça. Ninguém vai. Agora bota lá R$10. Só vai lá e compra. Nós gostamos disso, de pagar, de conquistar. Mas o Evangelho não é sobre isso. Tanto é que a gente não sabe nem receber presente. Alguém nos dá um presente e a gente diz, não precisava. Eu não comprei nada para ti. Mas é presente. Não é troca. Essa lógica só faz sentido se for amigo secreto no final do ano. Aí você tem que devolver o presente. Mas a gente quer fazer isso com Deus às vezes também. A gente quer fazer por merecer. Mas o convite é de graça. Só que esse convite da graça não elimina a urgência da resposta. Não é, já que é de graça, eu não vou dar valor. Não. A graça não elimina a urgência da resposta. Ela intensifica a urgência da resposta. Porque chegará sim o dia
que não será mais possível responder a isso. Quanto maior a honra do convite, maior a responsabilidade de respondê-lo. É o grande rei, aquele que criou céus e terra, com a sua palavra, que nos convida. É necessário responder. O verso 7 segue dizendo que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O caminho mau é aquilo que fazemos externamente, e os pensamentos é o mal internamente. Tiago, irmão de Jesus, na sua carta no Novo Testamento, capítulo 4, verso 8, vai também nos ensinar sobre isso. Ele diz: aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, coisas externas. E vocês que têm a mente dividida, interna, purifiquem o coração. Arrependam-se, lamentem e chorem, diz o texto de Tiago. A resposta que precisamos dar começa no coração. Pois o pecado não está só no comportamento. Não é só no pode ou não pode. Dá para fazer isso ou não dá para fazer isso. Isso é legalismo. Mas a graça de Deus, ela transforma ambas as partes, aquilo que está fora e aquilo que está dentro. É de dentro para fora. E essa resposta vai se concretizando. É a religião humana que costuma se importar, se preocupar apenas com o comportamento, mas o Evangelho não. O Evangelho ele vai até a raiz. Jesus, no Sermão do Monte, ele ensinou isso. Ele disse que o homicídio nasce na ira. Aquilo que eu faço com as mãos nasceu primeiro aqui dentro. O adultério nasce no coração. A impureza nasce nos pensamentos. Portanto, arrependimento não significa apenas parar de fazer algumas coisas, mas é mudar completamente a direção da vida, do coração, da mente. É tudo. Ah, mas existem pecados que ninguém vê. Orgulho, inveja, amargura, autossuficiência, desejos impuros, ressentimentos. Mas em algum momento ou outro esses pecados se concretizam. Eles vestem uma roupa e saem para passear. Antes que o pecado apareça nas mãos, ele já nasceu no coração. E é o coração o alvo desse convite. E é do coração que precisa vir a resposta para esse convite. Qual é o problema? O problema é que muitos tentam abandonar os seus pecados sem se voltar para Deus. Mas o Evangelho, irmãos, não consiste apenas em dizer não para o pecado. Não vou mais fazer isso. Quantas vezes a gente já disse isso? Eu prometo, pai, eu prometo, mãe. Eu prometo, esposa, eu prometo, marido. Quantas vezes a gente já disse: Deus, eu te prometo, é a última vez. A gente não consegue. Não é só sobre dizer não para o pecado, mas é dizer sim para Jesus. Se render a Ele verdadeiramente. Porque quando o arrependimento ele se resume a tentar abandonar o pecado, ele produz culpa. Mas quando ele se preocupa com Deus, termina em Deus, produz vida. Porque saber que somos falhos, saber que possuímos pecados, a gente sabe. A gente sabe que a gente não merece o convite para esse banquete. Nós sabemos, pelo menos um tanto, da condição do nosso coração. Dos nossos pensamentos, dos nossos intentos, sabemos. Sabemos que não somos dignos da mesa do Senhor. Mas o que faremos com isso? O filho pródigo não apenas deixou o chiqueiro em que trabalhava, ele voltou para a casa do pai. Talvez você já saiu do lugar errado, mas você já está no lugar certo. Talvez você já parou de fazer algumas coisas, mas você já se voltou verdadeiramente para Deus. Deus não quer tirar você do chiqueiro apenas. Ele quer você sentado à mesa,
participando do banquete do rei. Você já está no lugar certo? Deus não está esperando de braços cruzados para ver se o pecador conseguirá voltar. Como se Deus olhasse para a gente aqui e olhasse e pensasse assim, vamos ver. Vamos ver se tu vai ter força para correr para mim. Vamos ver. Não. Foi Deus quem tomou a iniciativa, preparou a mesa, fez o convite. É Ele que está dizendo já o que encontraremos quando chegarmos diante dEle. O texto não diz Deus está irado. O maior argumento, portanto, para o arrependimento, o maior encorajamento para o nosso arrependimento é a misericórdia de Deus. O verdadeiro arrependimento, irmãos, nasce na esperança de sermos perdoados. E não no medo de irmos para o inferno. Não no desespero. Não adianta a gente ficar falando para as pessoas, olha, Deus é justo, hein? Fica empinando com essa moto, Deus vai te quebrar. Eu sei que você torce também para isso. O cara passa empinando com a moto para que ele caia. A gente tem que ser sábio nas nossas orações. Eu peço, Deus, manda um anjo derrubar e o Senhor cuida. Dá só um susto. Mas, gente, não é o desespero. É a esperança. As pessoas precisam saber da esperança do perdão. O arrependimento nasce da esperança. Não é medo. É a certeza de que existe um pai esperando. O filho pródigo volta cheio de texto, cheio de discurso. O pai olha e diz assim, cala a boca, me dá um abraço, vamos fazer uma festa, vamos tomar um banho, seu fedido. Tu vai para a mesa comigo. O boi mais gordo é esse que nós vamos matar. Porque tu estava morto e voltou à vida. É isso que nos aguarda. É isso que aguarda pecadores. Mas a gente precisa ir. Precisa responder. Caso contrário, nunca conheceremos essa face do nosso Pai. Essa face de um Deus que é abundante em perdão. Não é escasso, não é pouco. Não há relutância em perdoar. É generoso em perdoar. Nós, homens, mulheres, nós humanos, temos limites para agir de forma compassiva com aqueles que nos cercam. Mas Deus jamais esgota as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 2 nos ensina sobre isso. Que na eternidade as riquezas da sua graça serão louvadas. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Vemos isso em Jesus. Os publicanos voltam, as prostitutas voltam, Zaqueu volta, Pedro volta, todos encontram o mesmo Salvador de braços abertos. Então pouco importa qual é o seu pecado, desde que você se volte com todo o seu coração a Deus, para que Ele verdadeiramente cuide, perdoe e restaure. Isso tudo parece muito bom para ser verdade. Como sabemos que Deus realmente poderá receber alguém? Como sabemos que Deus realmente nos receberá? Como podemos confiar numa promessa tão extraordinária? A segurança não está na força da nossa resposta, mas está na fidelidade daquele que está fazendo o convite. E esse é o terceiro ponto. Primeiro, o convite feito. Segundo, a resposta esperada. Terceiro, a esperança garantida. Se a esperança não tem garantia, não é esperança, é expectativa. É torcida. Tomara que dê certo. Mas o nosso Deus é o Pai de toda a esperança. Nós podemos confiar que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Do verso 8 até o verso 13, então, esse terceiro e último ponto diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor.
Ele está dizendo, vocês não enxergam as coisas como eu, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Normalmente usamos esses versículos quando não entendemos alguma circunstância da vida, né? A gente olha e diz assim, né? Os planos de Deus são diferentes, os planos de Deus são maiores. Ainda que isso seja verdade, não é isso que o texto está dizendo, esse texto. Observe a primeira palavra do verso 8. Por quê? Está dizendo. Por quê? Deus acabara de falar com o seu povo aqui sobre misericórdia e perdão. E a pergunta que surge é como Deus, ou como um pecador como eu, pode ter a garantia de que receberá esse perdão? Porque os pensamentos de Deus não são como os nossos. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. O assunto aqui é Deus tratando com pecadores. O fundamento da esperança para pecadores está no fato de que Deus perdoa. E não no fato de que as pessoas fizeram algo por merecer. Ou porque elas responderam melhor. É claro, já aprendemos isso no outro momento. Jesus nos ensina a julgar de acordo com a reta justiça. Jesus nos ensina que conheceremos a árvore pelos seus frutos. Então esse negócio de que, não me julguem, sai fora. A Bíblia diz que nós devemos julgar uns aos outros de acordo com a reta justiça. E fazer isso como quem ajuda um ao outro a caminhar para mais perto da cruz. Mas certamente, Deus não classifica, não tabela as pessoas como a gente. Nós classificamos as pessoas. Deus transforma pessoas. E essa é a distância entre nós, os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Nós conseguimos elaborar diagnósticos sobre as pessoas, mas Deus transforma as pessoas. Essa é a distância entre nós e Deus, os planos de Deus, os pensamentos de Deus para nós. A cruz é a maior prova disso. Quem imaginaria que Deus salvaria o mundo através de um Messias crucificado? E não como um líder político que viria quebrando tudo em Roma, como os da época esperavam que acontecesse. Quem imaginaria que o autor da vida morreria? Um justo pelos injustos. Quem imaginaria que a vitória viria pela humilhação? Tendo a oportunidade de se defender diante diante das pessoas que o condenavam, Jesus simplesmente escolhe o silêncio. Os pensamentos de Deus são infinitamente mais elevados. Isaías usa uma imagem simples para nos mostrar isso. Todos entendiam a chuva, nós entendemos a chuva. A chuva, especialmente naquele contexto, era sinal de vida. Ela caía, encharcava a terra e produzia alimento. Ninguém via a chuva voltar ao céu sem cumprir a sua missão. Pelo menos de forma ideal. Assim é a palavra de Deus. Grava isso no seu coração. Dá uma apertada mais firme nesse livro que você tem nas mãos aí. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Não o objeto em si. Mas isso aqui é a palavra de Deus. É aquilo que Deus decidiu deixar para nós. É aquilo que Ele fez chover sobre nós. E o que precisamos crer é que a Bíblia, a palavra de Deus, nunca é estéril, nunca é inútil, nunca fracassa. Ela sempre realiza aquilo para o qual Deus a enviou. E isso traz para a gente uma esperança extraordinária. Se é que cremos naquilo que a palavra diz.
É essa esperança de que a palavra cumprirá plenamente o seu propósito que nos faz pregar, que nos faz evangelizar. Porque o nosso problema em não evangelizar não é a vergonha, é a incredulidade. É a falta de fé. É a falta de convicção de que a palavra, quando é pregada, não voltará vazia. A palavra de Deus nunca é estéril, ela gera vida. Portanto, irmãos, a nossa esperança não repousa em nossos sentimentos, na intensidade da nossa fé, nem na força do nosso arrependimento. Não é sobre a nossa performance espiritual. Não, hoje eu estou intenso. Jesus, hoje tu pode vir. Volta hoje, Jesus, que hoje eu estou garantidão. Não é isso. A nossa esperança não repousa nos nossos sentimentos. Sabe quando a gente está triste, aqueles dias meio dias cinzentos, desculpa. A alma aqui está nublado. A gente não se sente muito bem. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. A salvação dele, a nossa esperança não está atrelada nisso. Está atrelada naquilo que ele fez. A nossa esperança repousa numa palavra que jamais falha. Ele tem uma aliança com o seu povo. Jesus era o Verbo encarnado, a palavra que encarnou entre nós, e ele cumpriu plenamente o seu ministério antes de voltar ao Pai. Na cruz, Cristo declarou: está consumado, está feito. Amados irmãos, o propósito do Pai, por meio da sua palavra, foi plenamente realizado. O convite está feito. Ele espera uma resposta. E podemos ter a esperança para responder, baseado justamente naquilo que ele fez. Podemos, portanto, ter em nós uma esperança do tipo inabalável. Porque não depende da nossa capacidade de permanecer fiel. Porque nós nos abalamos. É uma coisa que dá errado num dia. A nossa esperança, irmãos, depende da fidelidade de Deus em cumprir a própria palavra dele. Olha o que diz o verso 12. O resultado dessa esperança. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. É bonito isso. Deus nos chama para um banquete e depois diz que a gente sai. E a ideia é que isso seja visto, proclamado, que a mesa aumente cada vez mais. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Perceba o movimento que o texto nos traz aqui nesse capítulo. O capítulo começa com pessoas sedentas e termina com pessoas celebrando. Em Deus, e somente em Deus, a necessidade encontra a abundância. O vazio encontra a plenitude. Mas é somente em Deus. A gente brinca aqui, juntou a fome e a vontade de comer, né? A fome e a vontade de comer encontram uma festa que finalmente sacia o vazio interminável desse coração. O texto diz que os montes cantam, as árvores batem palmas, os espinhos desaparecem e em seu lugar crescem árvores nobres. Isaías aqui, irmãos, está descrevendo a reversão da maldição do pecado. Desde Gênesis 3, os espinhos são símbolo do pecado. A terra produz espinhos porque foi amaldiçoada e agora eles desaparecem. A criação começa a florescer novamente. E isso é um retrato ilustrativo aqui que Isaías está falando, desenhando diante de nós, para nos mostrar o que acontece dentro de nós, quando essa esperança invade os nossos corações. Isaías está olhando para muito além do retorno do exílio que aconteceria depois. Anos depois.
Isaías, na verdade, está enxergando a restauração definitiva que Deus realizará. Paulo, em Romanos capítulo 8, versos 22 e 23, ele fala sobre isso. Ele diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, nesse mundo caído. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, desejamos em nosso íntimo, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está dizendo é que assim como nós ansiamos pelo dia que Deus vai rasgar os céus, o nosso Senhor Jesus virá com grande poder e glória, a criação também anseia por isso. Porque haverá uma restauração plena da criação. A salvação, irmãos, portanto, nunca foi apenas escapar do inferno, mas é sobre a restauração completa daquilo que Deus criou. Um dia não haverá mais sede, não haverá mais lágrimas, não haverá mais espinhos, não haverá mais morte. Tudo aquilo que o pecado destruiu será plenamente restaurado em Cristo. Essa é a nossa esperança. No final do texto de Isaías diz, isso tudo, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. O propósito final da redenção não é apenas a nossa alegria, é a glória de Deus. Deus salva pecadores para que sua graça seja louvada por toda a eternidade. Perceba como toda a história começa e termina nele. Olhe para a chuva. Ela sempre cumpre seu propósito. Olhe para a palavra. Ela nunca volta vazia. Olhe para Cristo. Ele não abandonou sua missão no meio do caminho. Ele cumpriu. Se Deus começou essa obra pela sua graça, Ele a conduzirá até o fim. Grave isso em nome de Jesus. Nossa esperança não está em segurar firme a mão de Deus. A nossa segurança está em Deus segurar firme a nossa mão. Por isso podemos ter uma esperança do tipo inabalável. Amém? Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, você foi convidado? Não é um convite qualquer. É um convite para um banquete. Há água para quem tem sede, há pão para quem tem fome, há vinho para celebrar, há leite para fortalecer, há perdão, há uma aliança eterna, há paz, há alegria. Você foi convidado. Banquetes como esse que lemos aqui não aparecem do nada. Alguém sempre paga a conta. Jesus foi atravessado, moído, e levou sobre si as nossas iniquidades, carregou o nosso castigo. Foi Ele quem pagou o preço do banquete, para a gente só chegar e comer. Por isso Deus então pode dizer, venham, comprem, sem dinheiro. Não é que a salvação não custe nada, é que ela custou tudo a outro. E Ele pagou o preço por inteiro. Essa noite Jesus não nos chamou aqui para nos informar sobre a existência da água. Ele nos chama para provar dessa água. João capítulo 7, verso 37, o próprio Jesus disse, se alguém tiver sede, venha e beba. Ele experimentou a sede do juízo.
Ele experimentou o vazio que era nosso, para que nós pudéssemos beber, então, gratuitamente na água da vida, para que fôssemos preenchidos, completos. Cristo tomou o lugar que era nosso para que pudéssemos receber aquilo que era dele. Aquele que oferece a água tornou-se sedento, aquele que ofereceu vida enfrentou a morte, aquele que convidou pecadores para a mesa foi lançado para fora da cidade para ser terrivelmente crucificado. Tudo isso para que hoje nós pudéssemos ouvir esse convite. Venham. No último capítulo das Escrituras, Apocalipse 22, Deus faz um último convite. No verso 17, o Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve, diga, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Portanto, amado irmão, amada irmã, você que está aqui hoje, não pare no meio do caminho. Venha. Venha exatamente como está. E isso não é uma acusação, é um convite de honra. Venha sedento, venha cansado, venha quebrado, venha de mãos vazias, mas venha. Não importa se você não tem com o que negociar, com o que comprar, o que oferecer de volta. Ninguém compra a graça, ninguém conquista a graça, ela é recebida, portanto venha e receba. O texto de Isaías diz, volte-se para o Senhor. Ele vai se compadecer de você. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Em nome de Jesus, entenda. O perdão de Deus é infinitamente maior do que a nossa culpa. Portanto, venha. A sua graça é maior que o nosso pecado e muito mais profunda do que a nossa miséria. Eu quero orar pela sua vida. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos. E eu sei que você veio até aqui hoje. Mas não é para ser informado. Deus nos trouxe hoje aqui, não para a gente saber que existe um tipo de vida muito legal, não para a gente saber simplesmente que existe um Deus que ama e verdadeiramente cuida dos seus. Deus não nos trouxe aqui simplesmente para que a gente saiba, Deus nos trouxe aqui para que a gente experimente, para que a gente prove, para que a gente sente à mesa, que a gente responda a esse convite de honra e sente à mesa no banquete do nosso grande Rei. Meu apelo, portanto, ao seu coração é esse. Venha. O meu apelo ao seu coração é: ouça o convite que foi feito. Responda, porque Deus está esperando a sua resposta. E fique tranquilo, convicto, porque a esperança da nossa salvação não está na nossa performance, mas está na obra perfeita, completa de Cristo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sonda corações, o Senhor conhece pensamentos. Que o Senhor leve a cada um de nós aqui a discernir, a entender verdadeiramente aquilo que ouvimos essa noite. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, responder ao convite de honra que nos foi feito pela Tua graça. Mesmo assim, com medo, apavorado, desesperado às vezes, nos ajuda, Senhor, a corrermos para Ti essa noite, a irmos ao Senhor e confiarmos de fato no Senhor.
Parar de confiar a nossa vida nas nossas próprias mãos, mas confiar verdadeiramente no Senhor. Pai, em nome de Jesus, testifica, grava as tuas verdades em nosso coração. Se Deus de alguma forma falou com você essa noite, se você hoje ouve o convite da graça sendo feito a você, não por mim, porque você ficou até aqui me ouvindo, mas se há algo diferente acontecendo essa noite, se há um movimento do Espírito no seu coração, te chamando pela primeira vez ou te chamando de volta, o meu apelo ao seu coração: não seja louco e ignorar isso. Não é para amanhã, é para hoje. Não é primeiro se limpar e depois vir. É aqui que a gente se limpa. É na mesa com Ele que a gente é tratado. Se Deus te chama hoje e você quer responder e de alguma forma quer demonstrar isso, eu quero convidar você a se colocar em pé, porque nós vamos encerrar esse culto cantando. Mas não se coloque em pé apenas para cantar, se coloque em pé para responder. Se esse é o desejo do seu coração, se Deus fala com você hoje sobre isso, talvez você já é crente, mas é um crente sem esperança, cheio de expectativa, de que talvez se der tudo certo lá no fim, mas hoje, o Espírito Santo de Deus, por meio da fé na cruz de Cristo, quer gerar em nossos corações uma esperança do tipo inabalável, porque repousa na fidelidade dEle, e não na nossa performance, não na sua performance. Então, que bom que você veio, que bom que Deus te trouxe aqui. Eu creio, Espírito Santo de Deus, eu creio, que a tua palavra não voltará vazia, mas o Senhor vai cumprir o seu propósito por meio dela. Essa é a minha oração, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus.